Vamos ao que interessa agora. Posso ganhar dinheiro trabalhando sozinho? Olha só, quando a gente pensa em ter paz, o que é ter paz, né, gente? A gente geralmente pensa em trabalhar de casa, em trabalhar sozinho. Ainda mais assim, quem é artista, né? Artistas é tudo um bicho meio que ama assim tocar, ama trabalhar sozinho, ama criar as coisas sozinho, ficar lá na sua, né, na frente do computador. Eu acho que é até por isso que eu acabei fazendo essa sala aqui pra mim, porque daí assim eu posso ficar um pouco aqui na minha, tá? E não culpo ninguém por querer também ficar sozinho ou trabalhar sozinho. Mas daí, gente, acompanhado desse desejo de trabalhar sozinho, vem a pergunta, né? Tudo bem, mas sozinho, eu consigo ganhar dinheiro trabalhando sozinho na renderização? O que você acha? Eu preciso de verdade te contar, te confessar que uma das épocas mais felizes da minha vida foi quando eu alcancei o render realista e trabalhava sozinho, tá? Oxe, Ander. Mas daí hoje tu não é mais feliz? É claro que eu sou, né, gente? De verdade, hoje pra mim ter uma equipe é muito gratificante. É uma realização, é outro tipo de realização, né? Ter uma equipe, trabalhar com outros artistas traz um significado muito diferente pra nossa vida e realmente é ótimo também. Mas eu não vou negar que quando eu trabalhava sozinho, eu tinha um outro tipo, talvez até posso chamar de liberdade, que hoje não tem como. Mas inclusive em outro momento eu posso falar das vantagens aí de ter uma equipe, tá? Mas como o assunto hoje é trabalhar sozinho, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, eu vou falar um pouco das partes boas de se trabalhar sozinho, tá? Primeiro, o horário. Você faz seu horário, né? Não tem ninguém contando com você pra terminar alguma coisa. Então o que acontece quando você tá trabalhando com uma equipe no seu estúdio, por exemplo, você tá cuidando da modelagem para depois entregar para alguém que vai texturizar ou vai iluminar. Então tem sempre alguém dependendo de alguém e como as pessoas dependem de você, você não pode decidir, hoje eu vou tirar folga. Não, porque tem alguém, tem uma trilha de pessoas que tá esperando pelo seu trabalho, né? Então, o horário, você faz seu horário, tá? Não tem ninguém contando com você. Então você pode decidir se vai fazer de noite, se vai fazer de manhã, se vai fazer de madrugada, desde que, obviamente, na data de entrega para o cliente, tudo estiver pronto. Se estiver tudo pronto, tá tudo certo, né? Outra vantagem, gente, de trabalhar sozinho, né? Você trabalha de onde quiser, né? Isso mesmo, você pode estar na sua casa hoje, amanhã, se você quiser, aqui tá muito... tô cansado de trabalhar em casa, vou pegar um dia aqui para ir trabalhar no coworking, você faz. Se quiser alugar uma salinha, você aluga. Pequenininha, pode ser, porque é só você. Ou se você estiver na casa de alguém viajando, você pode fazer o seu trabalho de lá, desde que tenha internet, um setup junto com você. Tem muitos notebooks hoje que dão conta de fazer renderings. Muita gente me pergunta sobre setup de computador, configuração de computador também. Tem vários notebooks que dão conta aí de fazer vários renderings e tal. Então, se você tiver um notebook, você pode trabalhar de onde quiser. Outra vantagem se você trabalhar sozinho, você trabalha do jeito que quiser, tá? Apesar de eu recomendar fortemente você a não fazer isso, mas você pode trabalhar de pijama, de pantufa, pelado. Tu pode trabalhar pelado se tu quiser, não tem problema nenhum. E para algumas pessoas, isso é o verdadeiro sentido da vida, trabalhar pelado. E tá tudo certo. Não pelado, né, gente? Mas assim, à vontade de trabalhar em casa. Por que eu tô falando de recomendar fortemente você a fazer isso? Porque eu já trabalhei muito de casa. Se eu levantasse logo, sem tomar banho, sem lavar o rosto e fosse direto pro computador, eu sou uma das pessoas que não acorda de verdade se não tomar um banho, uma xícara de café preto. Então assim, parece que não rende igual, tá? E é fácil o cara sair dali e dar uma deitada ou fazer outra coisa. Então, se for pra trabalhar sozinho, eu recomendo, tomar um banho, botar uma roupa de trabalho e trabalhar, mesmo que seja em casa, né? Mas, como eu disse, tem gente que prefere trabalhar de pantufa ou pelado, tá tudo certo. Só de pelado e de pantufa. Outra grande vantagem de trabalhar sozinho, você tira folga ou férias quando quiser, né? Eu me lembro muito bem, tá? Que eu virava vários fins de semana, né? Virava várias noites, mas quando dava uma segunda-feira chuvosa e fria e eu tivesse vontade,
eu simplesmente podia tirar o dia de folga e ir no cinema, por exemplo. E eu até vou contar uma coisa aqui que eu não ia contar, gente. Uma vez... Eita, será que eu conto isso, gente? Vocês querem saber? Olha só. Uma vez, deu um dia desses assim de boa e eu precisava, na verdade, esperar uma impressão. Eu peguei, fui lá na Lindner Desenhos, que foi um lugar que o meu primeiro emprego, mas ficava do lado do shopping aqui em Blumenau. Eu peguei e levei o material pra imprimir, precisava entregar umas plotagens. E enquanto plotava, eu falei, eu não vou voltar pro escritório, porque ia demorar, tipo assim, ó, 3 horas pra plotagem ficar pronta. E daí eu pensei, pô, eu não vou voltar até em casa, eu vou ficar aqui mesmo, vou no cinema. Fui no cinema sozinho. E daí, galera, cheguei lá no shopping, GNC Cinema, todo. Que filme eu vou ver? Daí tava passando Os Outros. Não sei se vocês lembram desse filme com a... Eu acho que é a Nicole Kidman. Não, não é a Nicole Kidman. É aquela outra... Watson. Enfim, é um filme de suspense aí que tem... Eu não vou dar spoiler, apesar de todo mundo já ter visto. Mas é um filme aí de suspense, tá? E eu fui lá, entrei no cinema. Só tinha eu e tinha mais um casalzinho atrás. E um outro casal mais lá na frente. E eu tava sozinho, né? Vendo esse filme lá de boa, no cinema. De tarde, era tipo umas 5 da tarde. Galera, começou a dar um negócio na minha perna, nos pelinhos da perna, assim, ó, na calça jeans. Começou meio que subir uma parada, assim, no meu... Mexer no pelinho da perna, assim, eu... Hã? Cara, e foi bem numa hora que, tipo... Aparece ela lá, assim, ó... sei lá o que aconteceu. Cara, eu, tipo... levei um cagaço e aquele negócio na minha perna. E eu peguei e pensei... É essa, mano? Apertei assim, não era nada. Quando eu soltei, o bagulho começou a subir na minha calça, por dentro da calça, e veio até aqui assim na coxa, mais ou menos, aqui perto do joelho. E eu, caceta, o que é isso, cara? Tem uma coisa dentro da minha calça. Eu juro que eu peguei a minha calça assim, ó, peguei o que tava ali dentro e espremi dentro da minha calça. Porque eu pensei, meu, não vou fazer muito, vocês vão pensar que eu sou um cagão. Porque tinha gente olhando atrás de mim, eu pensei, meu, eles vão achar que eu sou um cagão. Eu torci a minha calça jeans, um negócio que tinha dentro do cinema, não sei o que era. Meu, cara, e fiquei lá até o final com aquela coisa dentro da minha calça, sem saber o que era. E torcendo pra que acabasse logo o filme. Meu, gente, acabou o filme, gente. Eu levantei, chacoalhei a perna assim, ó. Meu, era uma barata de todo tamanho, cara. Ô, bicho, tu acredita que eu tava no cinema e uma bosta de uma barata entrou dentro da minha calça? No meio do filme. Meu Deus, cara. Ô, foi nojento, tá? Eu sei que é nojento, mas assim, ó. Meu, cara, eu odeio barata. Eu não sei... Quer dizer, todo mundo odeia barata. Mas, tipo... Cara, eu fico pensando se fosse uma... Sei lá, alguém que fosse escandaloso. Sei lá, uma menina. Ou um cara escandaloso. Tá louco, gente. Mas, enfim... Isso foi real. Isso aconteceu comigo. Uma barata entrou na minha calça em pleno cinema. Mas vamos lá, o que isso tem a ver com a parada toda, né? Só tem a ver porque eu só experimentei isso porque eu trabalhava sozinho. Eu pude estar 5 horas da tarde no cinema, deixando as baratas subirem em mim. Mas essa não é a parte legal. A parte legal é que realmente eu podia, quando eu trabalhava sozinho, fazer esse meu horário, fazer folga. Outra coisa que dava, por exemplo, pô, deu um dia lindo, eu lembro que fazia isso. Eu podia marcar um passeio pra ir até na praia, tudo certo, porque eu podia fazer o meu horário, né, gente? Outra vantagem de trabalhar sozinho, né? Você escolhe quem quer atender. Isso era uma coisa bem boa também. Como assim escolhe quem quer atender? Olha, gente, se você não tá afim de atender algum cliente e tal, você simplesmente não atende. Eu sei que tipo, porra, não posso me dar esse luxo porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro, mas daí tudo bem, mas você atende porque você quer, né? Porque você quer ganhar o dinheiro. Agora, se você não fechar negócios quando você trabalha sozinho, influencia somente na sua vida, né? Agora, quando você já tem uma equipe, você começa a ter responsabilidade sobre o emprego dos outros, tá? E trabalhando sozinho isso não existe. Então, você faz muito mais escolhas pelo aquilo que você gosta de fazer e não porque realmente precisa, tá? Tem um pouco mais de flexibilidade quando você trabalha sozinho. E isso também é uma outra vantagem, tá? Outra vantagem de trabalhar sozinho é que você tem menos despesas. Trabalhando de casa, sozinho, você definitivamente tem menos despesa, né? Tudo que você ganha é seu. Isso faz também com que você saiba exatamente quanto vai ganhar, quanto vai gastar e planeja o que vai fazer com aquele dinheiro, tá? Menos conta pra pagar, igual a menos estresse, com toda certeza também. Então é menos estressante também trabalhar sozinho. Tá, Ander.
Mas e o faz-me rir, o din-din? Quanto dá pra ganhar com render trabalhando sozinho? Daí eu vou te dizer o seguinte, como toda profissão, de todas as áreas, você pode ganhar zero. Como assim ganhar zero, Ander? Ganhar zero. Se você não for um verdadeiro profissional, você pode ganhar nada, né? Por que eu tô falando isso, gente? Porque, de verdade, eu acompanho vários grupos do Facebook, várias comunidades, onde o que eu mais ouço e leio, né, nos posts, é gente reclamando do mercado. Acontece que quando você para analisar o perfil e o portfólio dos reclamões, na grande maioria, eles não têm a técnica certa, eles não têm a comunicação certa, eles não têm o posicionamento necessário para faturar bem. Geralmente é isso que acontece, não é todo mundo, mas é a grande maioria. E de outro lado, eu conheço vários artistas que trabalham sozinhos, gente. Alunos meus que faturam muito bem trabalhando sozinhos e outros artistas também, tá? Eu vou falar por mim que nessa época que eu tava falando aqui, eu lembro que eu ganhava sozinho, eu tirava quase 200 mil reais por ano, tá? Ou seja, é dinheiro pra caramba que me permitia fazer muita coisa e tudo isso trabalhando sozinha, tá? Outra coisa, da mesma maneira eu tenho visto muitos alunos que eu tenho compartilhado nos meus stories e no perfil do Instagram, que me enviam depoimento contando que fecharam projetos de 8 mil, de 17 mil, de 24 mil reais. E isso tudo me deixa muito feliz, porque eu tenho a certeza cada vez maior de que estar munido da técnica certa e atuando dentro do nicho certo é garantia de ganhar muito bem com renderização para arquitetura, tá? E daí o que eu fiz, gente? Eu entrevistei alguns artistas que alcançaram o render realista e trabalham no mercado. Como é que eu fiz isso? Eu conheço vários, inclusive antes de eu ter o RenderMind, eu já conhecia vários artistas que eu sempre fui admirador, né? Alguns que eu conheci mais recentemente, outros que eu conheço já há longa data, e mandei um direct pra eles e perguntei: fulano, cara, tu é uma pessoa que já alcançou o render realista, já atua há algum tempo no mercado, manda bem pra caramba, adoro tuas imagens. Tu podes me dizer, vou falar de forma anônima, mas podes me dizer aí quanto é que é um mês que eu sei que trabalham sozinhos, quanto é que é um mês ruim que você ganha trabalhando sozinho e quanto é que é um mês bom? E eu entrevistei algumas pessoas, alguns desses artistas, e eles me deram esses valores e eu fiz uma média, tá? Então olha só, esses artistas que com a técnica certa já alcançaram o render realista, eles me contaram, mas eles já trabalham há algum tempo no mercado, né? Num mês ruim, eles tiram 10 pau por mês. Num mês ruim, eles tiram 10 pau por mês. E num mês bom, eles costumam tirar 30 a 35 mil reais por mês. Ou seja, dá pra ganhar dinheiro trabalhando sozinho? Dá sim. Eu tenho dezenas de exemplos, como esse que eu tô falando, de gente realizada que trabalha sozinha e de pijama. Só que você precisa se dedicar, tá munido das ferramentas certas, da técnica certa, do nicho certo, tá? Vamos lá. E daí, cada um pode decidir, né, se isso é... Olha só a canequinha nova aqui, ó. Fala Render People. Gente, eu acho que eu vou montar uma lojinha de canecas, camisetas, de coisas de renderização que são super legais, né? Um monte de gente tem me pedido por direct isso. É irado, né? O recado aqui hoje é só porque, às vezes, a gente pensa... E talvez eu tenha deixado isso transparecer, porque não é segredo para ninguém que eu falo que o mercado de renderização de arquitetura, trabalhando no nicho certo, com a técnica certa, é possível de ganhar muita grana, né? Eu sempre falei isso, eu nunca escondi isso. Eu já falei, inclusive, quanto eu ganho, quanto eu não ganho, quanto faturo, quanto eu não faturo no estúdio. Só que daí as pessoas, às vezes, podem pensar o seguinte, talvez seja o seu caso, pode pensar assim: ah, mas daí ele fatura isso porque ele tem uma equipe de 40 pessoas. Que por sinal já é 50, gente. Sabe quantos alunos trabalham hoje na Oficina 3D foram contratados esse ano? 15! Tava falando onde? Ah, Que as pessoas podem... Talvez você pode pensar isso. Tá, pô, mas então pra eu ganhar dinheiro com render, eu tenho que ter uma equipe, tem que ter 10 computadores, tem que ter não sei o quê. Bom, tudo depende do que você quer alcançar. O que é muito pra você, né? Então, se você não tiver nada disso, você vai ganhar muito pouco com renderização, tá? Isso também eu tenho que ser honesto com você. Eu fiz várias enquetes entre os grupos e tem muita gente que não ganha nem R$1.000 por mês
Mas é tudo uma galera que tá começando, que usa lá outros softwares que não, o 3D Max e o Corona, que não tem nem noção do que pode ser cobrado. Eu acho que grande parte, culpa dos artistas, às vezes, que estão começando, ganharem muito pouco, é eles não saberem o quanto é possível cobrar. O quanto que é uma... Não é uma tabela, mas quanto mais ou menos o mercado pode pagar pelo que você faz. E a minha missão aqui também é ajudar a fazer com que quem não é do mercado entenda quanto é que custa e quanto é que dá pra cobrar por isso. Porque daí você pode cobrar mais. Continuando, vamos lá, depende do tamanho do seu sonho, né? Se você quer ganhar, tipo, 100 mil reais por ano, 200 mil reais por ano, se você se dedicar pra caramba, tiver um puta de um render, você consegue. Sozinho. Agora, se o seu sonho é ganhar 1 milhão ou mais, daí já você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai precisar de uma equipe. Beleza? Vamos dar ali?